né? A nossa conversa, o nosso encontro sobre ontocosmologia, né? Uma palavra que talvez pouca gente tenha ouvido e não é uma palavra fora da biodança muito usada, na verdade é bem pouco usada, né? Porque a gente trabalha ali no nosso modelo teórico, a gente podia ver o nosso modelo teórico ali, né, com a palavra ontologia, né, que na verdade é o eixo vertical do nosso modelo teórico, e ele está ligado. Pedi para a Nádia colocar ali o modelo teórico. É... Ótimo, tá? Essa introdução. Perfeito. Aí, Jair, ó, essa linha aí do modelo teórico, quem quiser ampliar, é só com o dedo ampliar, tá? Então, ali mostra desde o momento do nosso nascimento até o nosso último suspiro, quando a gente morre, é a nossa ontologia, né? Que significa o momento que nasce e o momento que se vai. Então, a nossa ontologia é a nossa vida, né? Do momento do nascimento até o momento da morte. Então, quando a gente junta onto, que é de ser, né? Com cosmos, que está ligado ao cosmos, ao todo, então a gente junta e forma a palavra ontocosmologia, né? Que Aham. tem um sentido. E também vou dizer, pessoal, quem quiser perguntar, vai intervindo, tá? Que a gente já vou respondendo na hora. Então, essa palavra está ligado muito à biodança, mas ela está ligado a um estilo de viver, a um estilo de ser ligado ao cosmos, atento ao cosmos, na percepção da frase que o Rolando Toro usava, né? Que ele dizia assim: somos seres cósmicos capazes de amar e criar beleza. Uhum. Então, esse encontro de hoje, ele tem esse propósito de mostrar o que é essa questão de ser um ser cósmico, capaz de amar e criar beleza, né? Como é que isso funciona realmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre essa ideia, né, de ser alguém ligado ou ligando a sua vida com todo o cosmos. Essa é a ideia do nosso conceito de hoje, né? E, na verdade, né, isso é bom viver assim, é bom viver com essa percepção que a gente está conectado ao cosmos, porque a gente passa a se sentir e se pautar de que a gente faz parte do todo, que a gente faz parte da natureza, que a gente faz parte do cosmos, que a gente faz parte da humanidade, que a gente não está sozinho no mundo, né? E no sistema que nós vivemos hoje, né, no sistema capitalista que a gente vive hoje, né, há um estímulo muito grande ao individualismo, que a gente seja, que cada um cuide da sua vida, que o centro do mundo seja o seu umbigo, né? E é assim que funciona, né? Então, todo o sistema enxerga a natureza e tudo que está na natureza de uma forma bastante utilitária, ou seja, está para nos servir, como se a gente fosse o topo da cadeia, né? E todo o restante, as árvores, os animais, enfim, tudo existe para estar a serviço do homem, né? Então, o homem é superior, né? Como se a gente fosse fora da natureza e a natureza fosse, então, estivesse totalmente a nosso serviço, né? E a gente, nessa visão de mundo, né, então a gente pode, sem problema nenhum, usar agrotóxico, envenenar os alimentos, né? Pode acabar com muitas vidas, pode sujar e poluir o ar, pode envenenar e vender água, né? Porque somos consumidores, né? E a gente constrói também cidades sem cores, né? Cidades cinzas, cidades desprovidas de natureza. É essa a ideia que a gente acaba trabalhando, né? Então, se derruba a floresta, pensando em utilizar a madeira para nos servir, né? Ganhar dinheiro, esquecendo de toda a vida que habita e todo o ecossistema sem dar a menor importância, né? Isso sem ter consciência dessa totalidade, que a gente é um dentro
de todo esse sistema, né? O todo, e que a gente faz parte do todo como sendo mais um desse todo. Então, quando a gente vai pensar numa visão ontocosmológica, a gente passa a ter uma visão do todo, que somos um dentro do todo, né? No sistema atual, a consciência individual, o sistema capitalista, né, se sobrepõe sobre a consciência coletiva, né? O pensamento dominante esquece que precisamos um dos outros para a gente poder sobreviver, né? Não leva em consideração que fazemos parte de um planeta só, né? Só existe um, né? De apenas uma humanidade e da natureza. E, na verdade, nos conduz a um estilo de vida mais egoísta, né? Que certamente vai levar a humanidade à sua destruição. Né? Se nós continuarmos assim vivendo nesse jeito que a sociedade está propondo dentro desse sistema, a tendência é, e muita gente falando sobre isso, né, vai gerar problema aí para muita gente, né? Então, esquecer que a diversidade faz parte, faz a vida florescer, ser abundante, né, vai acabar nos extinguindo. Então, essas são algumas questões que a gente tem que mudar, né, em nossa sociedade para potencializar a vida, né? Biodança traz para a gente o quê? A vida no centro, né? A vida é o centro. Pode passar, Nádia, um pouquinho mais para frente, né? Então precisamos sair desta visão, né? Como um todo, né? Vocês estão vendo aí uma lâmina, né? Explicando mais ou menos o que a gente estava falando aqui, né? Então, a vida é uma grande dança cósmica e a gente faz parte dessa dança. A gente é mais um dentro dessa dança, né? A gente não é a cereja do bolo, né? Com relação a isso. Então, só para fazer uma introdução aí da ideia do que é ontocosmologia e nós, como humanidade, como é que estamos dentro disso. Um livro interessante para ser lido, que traz uma percepção diferente, é o livro do Chopra, de Chopra, que fala Você é o Universo, é o nome do livro, tá? Ele escreveu isso com Menas Kafatos, e ele fala que você é o universo. E vou trazer aqui alguma coisa que eu achei interessante com relação a isso, que é a questão da percepção da realidade. O que é a realidade? Né? É uma coisa que a gente não, talvez não tenha muita consciência de como é que a realidade se forma, mas o fato é que quando a gente enxerga, vê alguma coisa, na verdade a gente está vendo essa coisa pela luz refletida do objeto, né? A luz do sol vem, os fótons, bate no objeto e, e a gente enxerga o objeto, né? Só que quem está enxergando o objeto é você, sou eu, é tu, somos nós que enxergamos o objeto. Aí, como cada um enxerga, vai depender do quê? Da visão de cada um, como é que cada um enxerga esse objeto, né? Todos os conceitos que já tem dentro dele, daquele objeto, enfim. Provavelmente, se a gente olhar o mesmo objeto, dois, a gente pode dizer o que objeto é, mas falar sobre ele, criar essa realidade sobre o objeto é uma coisa totalmente individual, né? Assim como ouvimos alguma coisa, quando comemos alguma coisa, o sabor, a realidade daquele sabor é uma realidade criada por cada ser humano. A audição também. Tem gente que escuta só num ouvido, tem gente que não escuta bem, tem gente que escuta muito bem. Então, a percepção do que está se ouvindo é uma realidade criada pela pessoa. Se não existisse humanidade, essa realidade aqui não existia. Estou colocando isso por quê? Né? Porque essa percepção da realidade é algo que às vezes a gente não sabe muito bem como ela acontece, mas vou falar um pouquinho sobre isso. Mas essa percepção da realidade é individual e é de cada ser, ou seja, eu enxergo o mundo como eu vejo, como eu sinto, como eu cheiro, como eu toco, mas é a minha realidade. Não existe uma realidade do mundo, né? Existe uma realidade
de como eu percebo o mundo, de como eu enxergo o mundo, né? Então, a gente tem aqui ó, um camarada, um neurologista que foi inglês, tá? Que foi prêmio Nobel, chama John Eccles. Ele disse que assim, ó, as pessoas precisam entender, isso é frase dele literal, tá? As pessoas precisam entender que não existe nenhuma cor no mundo natural, nenhum som, nada, nenhuma textura, nenhum padrão, nenhuma beleza, nem odor. Tudo o que percebemos da realidade é totalmente a partir de nós, né? Ujú. Os cheiros. Fala, diga. Quer No, falar? no, no, estoy diciendo, estoy aseverando. Sí. Sim, ótimo. Então, tudo que a gente percebe da natureza, né, os sabores, os sons, as sensações, existem a partir de cada um de nós e não é igual para mim como é igual para um de vocês, né? Assim também o que falamos, o que sentimos ou dizemos, o que dizemos da realidade foi percebido e criado por cada um de nós. Tá? Eu trago isso porque exatamente nessa ideia da consciência ontocosmológica, de ter uma consciência, né? Então, é uma consciência de que tu faz parte desse todo como mais um desse todo, né? É uma consciência que tu pode criar essa realidade, né? Nós somos criadores da realidade, tá? Quem fala isso é o Chopra, tá? Somos criadores da realidade. Então, acho que eu quis abordar esse tema para dizer que, cara, isso pode ser mudado por cada um de nós, né? Como a gente vive num sistema onde o consumismo é o principal, né? Onde a gente é um consumidor, é um número, é um CPF, né? E o sistema propõe uma série de questões, a gente acaba se adaptando a isso como se fosse a verdade, né? E acaba achando, não, a realidade é isso aí, não, tem que consumir, tem que gastar, nós somos melhores que outros. A gente acaba criando uma realidade em função de a gente estar imerso dentro desse sistema, né? E acaba se criando um problema para nós mesmos, né? Que é uma vida sem a percepção de que tu tá ligado a esse todo, né? E que tu e o universo são uma coisa só, né? Então, essa realidade pode ser criada e transformada, né? A gente usa hoje como referencial para percepção da realidade muito do que a ciência fala, né? Ela normalmente tende a conduzir uma percepção única da realidade, mas a ciência ela está sempre se transformando, sempre mudando, né? Então, quando fala da teoria do Big Bang, como foi criado o universo, etc., é baseado no que a ciência falou, né? Mas a ciência tem muita questão ainda para ser resolvida e responder muitas coisas, né? É, então, a visão é algo que faz a realidade ser criada, né? Quando a gente enxerga uma coisa, parece que também né? Enxergou, parece que deixa a coisa mais palpável, né? Assim como ouvir também, né? Quem está se relacionando com a gente, torna a coisa mais real, de perceber a realidade, né? Ela vai se construindo assim, essa realidade, né? Através do que tu vê, através do que tu escuta, né? Tu sabe, tu enxerga o mundo de uma forma, com uma realidade, em função de vários fatores, que tu talvez não tenha consciência disso, né? Mas ver, ouvir, falar a respeito da realidade, né? E do jeito que tu fala da realidade, acaba construindo uma realidade. Então há uma mudança bem grande na medida em que tu começa a tomar consciência desses fatores que criam a realidade, né? Então a gente pode pensar assim, se somos o universo, pensar numa realidade em que o cosmos nos toca a cada momento, em todas as relações, tá? É o cosmos nos tocando. Quando eu estou falando com alguém, é o cosmos me tocando, porque, né? Não está partindo de mim, está partindo do outro, né? Quando o Rolando fala que somos seres cósmicos capazes de amar e criar beleza, ele está falando desta questão, né? Porque ele fala isso principalmente para a gente relembrar a cada momento de quem a gente realmente é. Somos seres cósmicos, não esquecer dessa dimensão.
E essa dimensão que o Rolando traz é maravilhoso, né? A forma de tu te comunicar com as outras pessoas, com a natureza, com os animais, passa a mudar na medida que tu cria essa realidade, né? Mesmo no silêncio, quando a gente está mais quieto, a gente percebe o que o cosmos está querendo nos dizer, que o cosmos está sempre em comunicação com a gente, porque a gente é ele. Então a gente pode perceber ele a cada momento. Uma introdução para a gente sentir o que é essa questão da ontocosmologia, né? Eu quero trazer aqui também algumas considerações aqui da imagem que vocês estão aí, né? Está mostrando a questão do meio ambiente, enfim, a gente poluindo, a exploração ambiental. Mas trazer também, gente, aquilo que eu acho assim que é os povos que têm mais consciência ontocosmológica, né? Que são os povos originários, né? Os povos originários aqui do Brasil, mas também do restante do planeta, né? E eles trazem algumas questões bem claras aqui, né? Então, aí tem na imagem aí, né, o Ailton Krenak e o Daniel Munduruku, que são duas lideranças bem fortes, né? Olha só o que diz no livro do Ailton Krenak sobre Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um livro muito legal de ler. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Ele diz assim, ó, o capitalismo não vai fazer uma manobra biocêntrica. Ele é alimentado pela fúria do consumo, tá? E ele tem falado de muitas coisas a respeito da nossa sociedade capitalista, tá? Da visão do povo originário, né? Com relação à situação, à educação, tá? Ele fala que ele acha gravíssimo as escolas continuarem ensinando e a reproduzir esse sistema desigual, o capitalismo, né, e injusto. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento, é tomar um ser humano que acabou de chegar aqui, né, porque está no início, estudando em escola, chapá-lo de informações e de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. Então é isso, as escolas acabam preparando pessoas que quando saem da escola, saem prontas para destruir o mundo, né? Eu acho que isso a gente tem mais ou menos claro que acaba acontecendo isso, né? Porque a gente vê a destruição do mundo sendo perpetuada. O Daniel Munduruku é outra liderança, também escritor, professor, é vereador no interior de São Paulo, né? Também um ativista indígena. Tem mais de 62 livros escritos, tá? Direcionados mais para o público infantil e juvenil. Os livros dele está entre considerado um dos melhores como referência, os melhores já escritos, tá? Ele tem obra nesse sentido. E ele diz assim, gente, o Ocidente construiu um olhar sobre o trabalho, aqui sobre o trabalho, né, que a gente faz no cotidiano, no dia a dia, para quem não é aposentado, colocando o trabalho como centro da vida, da realização e da dignidade da pessoa humana. Né? Então, pô, tem que ter um trabalho para ser digno e realizar. E jogou por terra outros pensamentos, outras teorias, outras práticas que não levavam em consideração uma visão de tempo centrada na produção. Né? Então, é isso, né? O trabalho, produção. Senão eu me sinto mal, estou deslocado do sistema. Né? Também tem sido citado por vários xamãs, né, que o céu vai cair sobre nossa cabeça. Estou trazendo aqui considerações com relação à necessidade de mudar de sistema e mudar de percepção da realidade, né? O Krenak, quando cita esses xamãs, né, ele diz que o céu vai cair na nossa cabeça pode ser, por exemplo, escassez de água, né? Pode ser, por exemplo, o domínio das sementes do planeta inteiro sendo dominado por apenas 3 empresas, dominam todas as sementes, quer dizer, coloca em risco, né, a questão da agricultura de uma maneira geral, tá? Então, estou citando aqui também a questão dos povos originários, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Porque eu considero eles como uma prática cotidiana mais ontocosmológica de quase todos os povos, tá? De uma maneira geral, os povos originários de todos os países, assim, é na África, é na Argentina também, é no Chile, né? Que tem muitos povos nesse sentido. Bom,
E essa foi uma introdução para a gente ter essa compreensão, né, da situação que estamos hoje e para onde a gente pode ir se continuar nesse sistema, né? Esse sistema que é capitalista, esse sistema que separa, esse sistema que nos coloca como, né, a cereja do bolo, né? Então, quero repassar aqui para a gente ampliar a nossa consciência sobre a nossa origem cósmica, tá? Aí essa última lâmina ali, né? Eu acho que a gente pode mudar essa lâmina e... Gente, estou saindo de uma gripe, tá? Essa da realidade também a gente já falou. A gente pode passar mais à frente um pouquinho. Essa aí também. Nossa origem cósmica, eu acho que pode ser aqui, né? A gente pode começar a conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, nossa origem é cósmica. Gripe tá pegando ainda aqui, mas ficou muito congestionado depois da gripe semana passada. Não consegui estar junto aqui em função de que estava acamado mesmo. Bom, pela percepção da ciência, né, tudo começou 13,8 bilhões de anos atrás, tudo começou no Big Bang, né, pela narrativa da ciência, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, no princípio, era uma grande nuvem de hidrogênio que foi concentrando, e por pressão, e com isso aumentando a temperatura, chegando a mais de 6.000 graus, e todo o hidrogênio que tinha no cosmos se concentrou num ponto, e a temperatura e a pressão cresceu tanta, gente, que, bum, deu uma grande explosão, chamada de Big Bang, né? E essa explosão é medida até hoje. O universo continua em explosão, né? E o som dessa explosão ainda está no universo e a gente consegue medir, né? Consegue captar esse som dessa explosão original, né? Isso 13,8 bilhões de anos atrás, quer dizer, muito tempo, né? E o que aconteceu nessa explosão, né? Essa explosão, tínhamos só hidrogênio no início, número atômico 1, né? Um próton dentro do seu núcleo, né? A pressão e a temperatura eram tão altas, que ocorreu um processo na física, né, de fusão nuclear. Ou seja, pressão e temperatura super elevadas, o núcleo se funde e onde tinha um próton só, número atômico 1, junta com outro próton e forma aí, a partir daí, um outro elemento, o hélio, que é o número atômico 2. Tem ali, ó, a Nádia montou esses desenhos aí, mas ali à direita tem uma tabela periódica lá em cima, né? Bem acima à esquerda é o hidrogênio. O segundo, lá do lado direito, é o hélio, número atômico 2. Tá? E essa explosão... E esse hélio e hidrogênio foram se espalhando pelo cosmos, e em alguns lugares eles foram se concentrando todos, se concentrando com força, porque na hora em que se forma, né, aí são dadas as condições iniciais da vida, aí começou a física, né, aí começou lá no nosso modelo teórico, para quem conhece, as condições iniciais da vida. Então, uma delas é atração gravitacional. Os elementos se atraem, aumenta a temperatura e pressão, e se explodir, forma um Sol. Assim nasceu um Sol. Tá? E dentro desse Sol, com hélio e hidrogênio queimando em abundância, temperatura e pressão super elevadas, outros núcleos foram se fundindo. Então, um núcleo de hélio que já tem 2 prótons lá dentro, né? Número atômico 2, se funde com um núcleo de hidrogênio, forma o número atômico 3, que é o lítio, né? Se forma a partir daí. Que se funde com outro hidrogênio, forma o boro. Tá? Nesse sentido, o Sol é azulado pela quantidade de hidrogênio, vai amarelando, né? Depois vai avermelhando e depois acaba todo o combustível do Sol. Né? Aí vira uma gigante vermelha, explode e vira uma anã branca. Né? Mas todos esses elementos da tabela periódica foram formados dentro de um Sol. Tá?
E quando explode, se espalha pelo espaço. Hidrogênio, lítio, boro, carbono, tudo vai se espalhando pelo espaço. O que vai acontecendo, gente? Esses elementos, né, fruto dessas explosões dentro do espaço, vão encontrando com outros elementos. Aí surge outra daquelas condições iniciais para que a vida aconteça, né, que se começaram a se formar a partir daí. O positivo atrai o negativo. Então, um elemento que tenha mais prótons que elétrons se junta com um elemento que tenha mais elétrons que prótons e formam uma molécula. Isso no cosmos mesmo, viajando pelo espaço. Tá? Vai viajando pelo espaço. Estão me entendendo? É um assunto complexo que eu estou falando de uma maneira bem popular aqui para tentar compreender. Tá dando para compreender o que eu estou falando? Que é uma viagem isso, né? Ninguém falou nada. Bom, espero que estejam me compreendendo aqui, Sí, se tá? entiende, va, se entiende. Ahí yo estaba muteada, pero sí se entiende. Então, ótimo, perfeito. Então, o que que acontece, né? Vão se formando moléculas dentro do cosmos de uma maneira geral. E por uma outra lei de atração também da gravidade, esses elementos vão chegando, então, aos planetas e vão caindo dentro dos planetas, tá? Isso aqui para ter uma ideia como é que se formou, como é que nós chegamos à vida, né? Aqui no planeta Terra, que já existia há 4,5 bilhões de anos, né, começou a cair esses elementos dentro do planeta Terra, né? Então, várias moléculas foram se juntando. Foi encontrado no cosmos, né, no cosmos foi encontrado moléculas bem complexas, como a molécula de uma proteína, por exemplo, tá? Foi encontrado no cosmos, tá? E isso vai caindo dentro do planeta, né, essas moléculas. E eles acabam se encontrando e se combinando, produzindo novas moléculas, tá? E elas vão combinando de tal forma que, num determinado momento aqui no nosso planeta, isso estão falando mais ou menos 1 bilhão de anos depois que o planeta começou a existir, né, surge, então, uma vida por essas combinações. Surge uma primeira vida do planeta Terra, que eram seres unicelulares ainda, né? Bastante simples, né? Que os cientistas chamam da sopa primordial, quando surgiram as primeiro sinal de vida aqui, que foram bactérias e micro-organismos, de uma maneira geral, né? Que se desenvolveram a partir dessas moléculas orgânicas, compostas por carbono, principalmente, né? E daí, então, houve um início primitivo de vida aqui na Terra. Repara, lá, tabela periódica, elementos isolados, explosão, combinação, molécula complexa, proteínas, e aí surge a vida. Por total experiência. Na verdade, Rolando Toro vem nos dizer o quê, né? Que o universo existe porque a vida existe. Que o universo foi criado para que a vida acontecesse, não a visão ao contrário, né? Essa percepção da realidade de que ó, o universo existiu e aí, sem querer, a vida aconteceu. Né? O Rolando Toro vem trazer uma visão diferente, né? Que ele se constituiu o universo para gerar a vida. Né? E todo esse universo, né? Pelo que Maturana e Varela falam, né? Autopoiese, né? Autopoiese, quer dizer, vai se autocriando a partir dessa lei, né? Que estabeleceu Maturana e Varela, né? Então, essa nova vida, né? Esses primeiros organismos foram se adaptando à formação de um ambiente aqui na Terra, né? Nesse novo habitat que eles estavam, né? Para, a partir daí, então, combinar uma nova vida. Vamos dar um salto agora, vamos sair de 3 bilhões e meio, quando surgiu a primeira vida, 3 bilhões e meio de um ano atrás, vamos para 510 milhões agora de ano, né? Que foi o momento em que surgiu os primeiros peixes, tá? Meio primitivos ainda, sabe? Sem poder se mexer muito, sem guelras ainda, bastante primitiva, né? Mas uma vida mais complexa a partir daí. Dá para avançar, Nádia, aí um pouquinho mais. Já estamos um pouquinho mais na frente, tá? Olha aí, tá ótimo aí, ó.
Ó, aí tá assim, ó, os primeiros peixes 500 milhões de anos atrás, 510 milhões de anos atrás, né? E a partir daí, então, esses primeiros peixes, né, foram desenvolvendo um pulmão meio primitivo, né? E as barbatanas se desenvolveram de forma a ser os primeiros seres vivos a andar pela terra, tá? Foram desenvolvendo pulmão primitivo, foram saindo para a terra, experimentando, voltando para a água, saindo para a terra de novo, e até que um deles lá, num dado momento, saiu para a terra e ficou na terra, né? Então, aí nós já estamos falando desses 510 milhões de anos, quando os peixes surgiram, para 375 milhões de anos, quando surgiram os anfíbios, primeiros anfíbios, tá? Então, os sapos, né? É, meio peixe, meio se desenvolvendo, se arrastando pelo chão ainda, né? Os anfíbios tinham essas características de se arrastar com a barriga pelo chão, né? E começaram aí a povoar o planeta, se afastar um pouco mais da Terra, mas sempre na Terra, no início primeiro bem próximo à água, depois se afastando, né? Dos anfíbios, a vida evoluiu para os répteis, ou seja, eles tiraram a barriga do chão para ser mais fácil de locomover na terra e botaram umas pequenas patinhas, né? Aquelas barbatanas que tem nos peixes viraram então umas primeiras patas, né? E foram se alongando, tiraram a barriga do chão e aumentou a sua capacidade de se deslocar, de andar por vários lugares, né? Então isso aí já estamos falando já em 375 milhões de anos. Então, só para ir acompanhando como é que a coisa aconteceu, né? Até chegarmos em nós, né? Nesse momento do planeta, Pangeia, você sabe o que é Pangeia? A gente era um continente só, né? Era tudo junto, a África, a Europa, aqui a América do Sul, a América do Norte, era tudo uma coisa só, tudo junto num continente. Nessa época, pela teoria das placas tectônicas, né, houve rachaduras, a rocha do planeta é toda rachada, né, houve rachaduras e começaram a se separar os continentes, né, a África da América do Sul, né, se separou num certo momento também, né, aí chamava continente de Gondwana, era o nome do continente, com os dois juntos, que foram se separando. Aqui bem perto de onde eu moro, aqui na Serra do Rio do Rastro, é um local onde houve essa separação, né? Aqui na Serra, a chamada Coluna White, nos anos de 1910, mostraram que aqui era um ponto de separação e eles encontraram um ponto similar na África. Então aí houve a separação pela teoria das placas tectônicas. Nesse momento, na vida na Terra, existiam os dinossauros, há 250 milhões de anos atrás, e aí eles se ralaram, porque essa separação de continentes, né, houve muitas explosões, houve muito magma sendo derramado, né, e aí os continentes se abriram e eles acabaram praticamente como única espécie, né? Resistiram até 125 milhões de anos atrás, quando surgiu os primeiros mamíferos. Pequenos animais que viviam mais em cavernas, viviam em tronco de árvores, porque era muito perigoso com os dinossauros, os mamíferos sobreviverem, né? Então, a partir daí, né, houve um movimento muito grande do planeta, na verdade, a queda de um grande meteoro que extinguiu com a vida dos dinossauros, né? E quem vivia em pequenos buracos, cavernas, escondidas dentro da Terra, acabou sobrevivendo depois de passar essa grande catástrofe que houve no planeta, né? E aí, então, eles puderam sair de tocas, e aí os mamíferos começaram a se desenvolver, crescer, ter tamanho, os tigres, né? Foi surgindo, então, uma série de mamíferos com relação a isso. Gente, eu vi já umas 3, 4 vezes, tá? Um filme que está na Netflix, que eu recomendo, são, acho que 8 capítulos, 8 episódios, tá? Que chama A Vida no Nosso Planeta, tá? Uma série feita pela Netflix baseada na ciência, onde ele conta essa história e mais, né? Mostra as imagens de como é que isso aconteceu,
tá? Então, um filme muito legal para ver, eu gosto muito de ver, revejo de vez em quando, porque traz uma ideia muito clara, né, com não só narrativa, mas com muitas imagens mostrando, né, chama A Vida no Nosso Planeta, tá? É de 2023 o filme, e é um filme feito pela Netflix mesmo, tá? 65 milhões de anos, se a gente puder avançar aí, né, ainda estamos nos mamíferos, né, surgiram os primatas, os primeiros primatas, que moravam em cima de árvores, não se arriscavam a descer das árvores, porque era muito perigoso, né? A vida ali era meio, bem selvagem no sentido de que, né, existia uma predação muito grande. Então eles viviam em cima de árvores. Mas acontece que houve uma grande glaciação no planeta, né? O planeta virou gelo na sua maioria, né? A maioria do planeta, cerca de 70%, virou gelo. E aí todas as águas ficaram presas dentro do gelo. Com isso criou inúmeros desertos e as grandes florestas que já existiam nesse tempo foram morrendo, morrendo, né? E aí parou de ter alimento em cima das árvores. Com isso, os primatas tiveram que descer e ir para as savanas que existiam agora, né? Desceram, né, andando de quatro patas inicialmente, né? Mas como começaram a andar muito, né, na terra agora, em vez de andar apenas em árvores, né, eles foram desenvolvendo a possibilidade de poder se levantar, de ir desenvolvendo mais as pernas, né, usando as pernas com mais força, vamos dizer assim, né. E aí, então, tá, isso foi 65 milhões de anos atrás, tá. Há 2,4 milhões de anos surgiu o primeiro Homo, o Homo habilis, da evolução desses primatas que surgiram, né? Quer dizer, levou aí praticamente 62, 63 milhões de anos para eles se desenvolverem, né? E desse Homo habilis, vários outros homos surgiram a partir daí, eu acho que dá para ver ali nessa imagem apresentada, né? Nós chegamos, então, há 350 mil anos atrás, no surgimento dentro do interior da África da primeira Eva negra, da primeira Homo sapiens. Homo sapiens quer dizer homem sábio, né? Na nossa espécie. E daí parece que veio essa nossa tendência de se achar melhor que os outros, né? O homem sábio, né? Então, a partir de 350 mil anos atrás, evoluindo do Homo erectus, surge o Homo sapiens. Tá? 350 mil, gente, agora, né? Então, do primeiro princípio da vida de nosso planeta, 13,5 bilhões de anos atrás, nós chegamos à espécie humana, né? Depois de praticamente 3 bilhões e meio, né, de anos, nós chegamos à primeira, porque é agora, 350 mil anos atrás, né? Então, toda evolução, gente, iniciada lá a partir do Big Bang, a partir do hidrogênio, que se fundiu com o outro, que formou o hélio, que formou os outros elementos químicos que estão aí na tabela periódica, que criou os sóis, que formou as moléculas, que formou as proteínas, que criaram a primeira vida aqui no nosso planeta, né? Segundo o que fala Rolando Toro, não foi por acaso, né? Esse universo surgiu para que a vida acontecesse. Então a gente é uma vida dentro dessa vida, né? Não foi, o universo não foi criado sem querer, né? Então, assim, contando essa historinha de forma muito sintética, né? Com palavras mais comuns, vamos dizer assim, sem muito rebusqueio aqui no uso das palavras, para poder entender, né? A gente chama hoje o nosso planeta de Mãe Terra, que foi quem permitiu a evolução dessa vida, é ela que cuida, é ela que promove a vida, né? E nós somos parte dessa vida. Então, para entender a nossa origem cósmica, por isso que essa frase que o Rolando fala, que somos seres cósmicos, capazes de amar e criar beleza, né, é plena de sentido, né? Ela faz, né, a partir daí, então, uma ideia muito clara, né, de que a nossa origem é cósmica. Para mim fica muito claro. E ao contar essa história, na verdade, né, a gente está falando aqui para que a gente possa criar uma nova realidade, já que a realidade
feita a partir de cada um de nós, né? A gente pode criar uma nova realidade, sabendo que essa história, né, que é contada pela ciência, né, faz parte do nosso ser. Então, isso explica muito essa frase. Muita gente acha que não, é metafórico, né? É uma metáfora que o Rolando usa, mas não tem nada de metáfora, é uma coisa real, né? E a partir daí, então, gente, criada essa ideia, né, de onde viemos, da nossa origem cósmica, né, o que a gente pode fazer para criar uma consciência ontocosmológica, né? Ou seja, onto de ser o cosmos, já que somos seres cósmicos, é como ter uma consciência de sermos seres cósmicos, né? Tem várias indicações com relação a isso, gente. Agora, eu, assim, didaticamente, né, gosto de dividir de duas formas, tá? Eu gosto muito de usar o I Ching, né? O I Ching é um livro que eu uso muito, a partir... Desde 86 eu comecei a usar o I Ching, né? E eu acho que para criar essa consciência, didaticamente aqui eu vou dividir de duas formas, tá? A primeira forma está ligada ao hexagrama 1 do I Ching, que é são hexagramas, né? São linhas, 6 linhas fechadas, 6 linhas yang, né? Que é o céu. Então, uma coisa é olhar para o céu, ver o céu, que é yang, totalmente yang, né? O céu, quando a gente olha para cima, está olhando para cima, a gente passa a olhar o céu, né? E para isso, né, o I Ching fala de uma maneira bem clara, né? O céu é a permanência, né? É a permanência. Então, ele está lá, tu olha para cima, ele está sempre lá, né? E olhar para o céu nos conecta com essa energia Yang, mas também aqui na Terra, né, ele está ligado a um arquétipo que dá sabedoria, do sábio, o arquétipo do sábio aqui na Terra, para que a gente possa agir de uma maneira sábia. Então, olhar para o céu traz esse sentido de uma amplitude que tu não está preso aqui nesse sistema capitalista que nos comanda, tu não é o sistema capitalista como nos querem nos fazer crer, né? Que quando tu olha para o céu, tu olha toda aquela dimensão, tu vê estrelas, vê planetas, vê constelações, vê galáxias, vê estrelas cadentes passando, né? Então, olhar para o céu traz uma dimensão muito grande. Então, eu reputo assim como sendo, né, essa parte externa da gente, né, essa parte yang da gente, que é olhar para o céu. Olhar para o céu faz parte, ou deveria fazer parte do nosso cotidiano, sei lá, pelo menos uma vez por semana, parar para dar uma olhada, ir para lugares escuros, poder conectar. Mas só olhar para o céu sem entender nada do céu é muito complicado, né, gente? Porque tu olha, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, né? O céu está em permanente movimento, as coisas que estão lá em cima estão sempre mudando de lugar, estão sempre andando. É uma coisa viva o céu, né? Então, ela não é, né? Não é uma coisa fixa. Para quem olha eventualmente acha, não, o céu é igual, né? Talvez a gente consiga perceber quando a gente olha a Lua, né, que ela vai mudando, né? Mas sim, a Lua ela vai mudando, mas todo o restante do céu vai mudando, tá? A outra energia que eu vou colocar aqui, eu vou falar mais sobre o céu também, mas a outra energia que está colocada aqui é o hexagrama 2 do I Ching, que é a energia Yin. São 3 linhas abertas, 3 linhas Yin, que simboliza a Terra, tá? A Terra, a Mãe Terra. Então, o primeiro é Yang, que se trata do céu, e o segundo é a Terra, nossa casa, onde a gente mora, para dentro do nosso ser. Um é para fora, olhar para o céu, e outro é para dentro. Então, como formar essa consciência? Vou voltar para o céu, né?
que eu acho que é bem legal, na hora que a gente olha para o céu, né? Ele fica bem ligado, né? O céu no hexagrama é chamado também de Xian, em chinês, né? Ou também é chamado de o criativo, tá? E tá ligado à força da luminosidade, tá ligado à espiritualidade, quando se olha para o céu, né? E a essência, quando se olha para o céu, é energia. E a imagem é o céu, né? A força da visão do céu é de durar no tempo, quer dizer, tu vai olhando, o céu está sempre lá, né? Desde que se sabe do início dos tempos, então dá uma ideia de persistência em continuidade, não essa coisa que o sistema aqui, né, faz como se vai viver uma emoção, vai viver uma felicidade, depois outra, não, ele dá uma sensação de continuidade e ampliando a nossa visão, né, que é limitada, e traz uma amplitude maior para a vida. Então, olhar para o céu traz isso também, né? E nós podemos interpretar de dois sentidos, né? O primeiro é de termos de uma ação no universo e de outro sentido seria a ação no mundo, né? Então, essa ação no universo se expressa pela atividade criativa, da atividade, né? De algo muito grande, algo que é maior que nós, né? Então conecta com algo elevado dentro de nós. Estou falando da importância de olhar para o céu para criar essa consciência, né? E no mundo dos homens, né? Ela conecta com a energia do sábio, né? E também uma ação criativa, né? De agir no mundo dos homens como um sábio, né? Então abre, olhando para o céu, outras partes ou outros portais de acesso a outras partes do nosso ser, né? Permitindo uma conexão com o nosso lado mais elevado, né? E acessando alguns arquétipos que nos tornam mais poderados, mais empoderados, né? Então, eu acho que isso é bem legal, assim, de a gente dar uma ideia, né? Criar uma consciência ontocosmológica. O primeiro passo que eu estou trazendo é olha para o céu, tá? Agora, olhe para o céu. Como é que vou perceber que o céu vai mudando? Bom, primeiro é bom olhar bastante e reparar. Mas aí tu precisa criar referências, tá? Então, vocês sabem se localizar aqui onde vocês estão? Se vocês sabem, aí eu vou recomendar para vocês aí, ó. Olha só, tu sabe onde é que tu tá aí na tua casa, onde é que é o leste? Onde é que o sol nasce? Tu sabe onde é que o sol nasce? Bota o braço direito em direção aonde o sol nasce, tá? E onde é que o sol se põe? Tu sabe aí onde é que o sol se põe? Bota o braço esquerdo para onde o sol se põe. Então tu tem leste no braço direito, onde o sol se põe, oeste. Na tua frente, tu tem o norte. E nas tuas costas, tu tem o sul. Então, primeiro passo, gente, para quem quer olhar para o céu, é se localizar no espaço onde tu tá? Descobre onde é que o sol nasce, leste. Onde o sol se põe, oeste. Na frente, norte. Atrás, o sul, tá? Bom, uma outra forma de se localizar no Sol. Tu estando localizado dentro desse espaço, o que que tu faz, né? Olha para cima, bem do topo do céu, né? E vai baixando o olhar, cerca de 30 graus, mais ou menos, tu vai baixando o olhar, né? Quando tu baixa o olhar, existe uma linha imaginária que vai de leste a oeste, que se chama eclíptica, tá? Essa linha vai do leste a oeste. E nessa linha, com uma variação de mais ou menos 15 graus para um lado e para o outro, nessa linha imaginária que está, ó, então tu te localizou leste-oeste, braço direito no leste, braço esquerdo no oeste. Olha para o topo do céu, desce um pouco, 30 graus, olhando para o topo do céu. Tem uma linha imaginária. Nessa linha imaginária, passa o que por lá? Tá? Passa o sol todo dia, tá? Então, essa linha imaginária é onde passa o Sol todos os dias. Nessa linha imaginária passa a Lua, tá? Todos os dias também. A gente pode não enxergar, mas ela está passando. Nessa linha imaginária passa as 12 constelações do zodíaco, estão ali nessa linha imaginária. E nessa linha imaginária passam os 9 planetas. Então, para se localizar, tá? Tudo nessa linha imaginária, tá? Que é essa linha
onde o Sol nasce e o Sol se põe, por onde o Sol passa. Então, é a chamada eclíptica. Nessa linha, então, olha só, 12 constelações, 9 planetas, Sol e Lua estão ali. Então, para se olhar para o céu, e cada constelação, tá? Ela vai mudando de posição, a cada 2 horas ela muda 30 graus de posição. A Lua vai mudando também, a cada momento, né? As constelações vão mudando e os planetas vão mudando. Por exemplo, agora, se tu for olhar, agora não mais, tá? Mas logo que o Sol se pôr ali, lá pelas 6h30, por aqui está sendo 6 horas, tá? Tu vai olhar para a esquerda, onde o Sol se põe, um pouco acima, nós estamos com a presença do maior planeta que aparece para a gente, que é Vênus, né? E um pouco mais à direita acima está aparecendo Júpiter, tá? Que estão nessa linha imaginária. Então, estou trazendo aqui umas dicas, e mais adiante aqui nesse material, eu acho que poderia, já passou aqui, Nádia, ó, ela trouxe ali as constelações, ó. Ali é o desenho da... Aí tu tem que olhar para o céu e enxergar essas figuras que estão aí, ó. Isso aí, essa imagem que está aparecendo ali, ó, são as constelações. São 12 constelações que estão em volta do Sol, né? E vai aparecendo, no caso, 12 constelações. Na metade, 180 graus, aparece 6. Então, num dia nasce uma constelação, né, de noite, e ela se põe no final da noite, no final, quando o dia está amanhecendo, se põe essa constelação que nasceu. Ela está em movimento permanente. Só dando umas dicas, aqui tem esse material aqui que traz como é que tu enxerga essas constelações dentro, né? Dentro do planeta. E também tenho aqui, se pode avançar, Nádia, quais são as constelações que estão no céu do inverno, no céu do outono. Essa aí pode pular, essa imagem das posições de Marte. Ó, o céu da primavera tem aí um mapa, tá? E tem o mapa também dos outros céus de verão, de outono, de inverno, que dá para ver, ó, céu de verão, tá? Isso dá para ver a linha da eclíptica ali que está marcada, e aí tu chegando na linha da eclíptica, tu vê as constelações. Pode passar, Nádia, por favor, vai passando, tá? Então, estudar normalmente, como é que eu aprendi isso aí já em 86 que eu comecei a estudar isso aí, né? Acendi uma fogueira, na época não tinha nada no celular, né? Nem tinha. E com uma mapinha desses aí, uma lanterninha na mão, à beira de uma fogueira, passava horas e horas. Ó, essa estrela tá lá, aquela estrela tá lá. Tu vai te localizando, vai aprendendo, e a partir daí tu começa a olhar o céu e ele fica pleno de sentido, que tu começa a entender todos os movimentos do céu, né? Que na verdade não é o céu que movimenta, é o planeta que está girando, né? Mas tu começa a compreender, ter essa sensação de compreender todas as estrelas. Então, isso, gente, olhar, compreender, identificar estrelas, identificar planetas, identificar constelações, amplia a tua visão ontocosmológica. Tu começa a perceber que tu é parte do todo, tá? Então, isso é uma parte com relação a isso tudo que a gente está falando, tá? Então, essa parte do Yang, como traz o I Ching, de olhar para o céu, é uma forma de criar consciência ontocosmológica. Mas não basta isso, né? Basta aqui também a necessidade aqui na Terra, no planeta, né? Que é o planeta Terra, né? Que é essa conexão das 6 linhas abertas, que é a Mãe Terra, né? Por outro lado, a Mãe Terra, né, ela simboliza a devoção, é a imagem da Terra, e a imagem da Terra, né? A imagem da Terra, mas ela simboliza a devoção, né? Que é o que a Terra faz com a gente, né? Então a Terra nos alimenta, nos protege, nos cuida, mas aqui na Terra a gente está principalmente com as relações pessoais, né? Homem, mulher, pai, filho, mãe, filho, e por aí vai, né? Se refere muito ao mundo dos sentidos, né? Aqui na Terra é ligado ao mundo dos sentidos, né? E viver percebendo o mundo dos sentidos é se conectar com o cosmos, né? Então se trata dessa relação de devoção com a Terra também, né? Que nos alimenta e que também, com a sua grandeza, concede beleza e esplendor, né? Então há necessidade de conectar com a natureza
e a toda a vida que habita a Terra, né? Então, sentir, né? Caminhar pelo mato, estar em mato, conectar com árvores, conectar com animais, conectar com todas as formas vivas, as borboletas, as flores que estão por aí, né? Prestar atenção nisso, né? Favorece e amplia a consciência ontocosmológica, né? Então, fazer trilha na mata, tomar banho de rio, tomar banho de mar, visitar cachoeira, né? Dando uns exemplos aqui, né? Nos favorece a isso. Gente, já estou indo por fim para abrir para perguntas aqui. Então, são muitos hábitos que a gente pode desenvolver que amplia a nossa consciência de a gente fazer parte do todo, né? E levar uma vida com uma consciência ontocosmológica, né? Fazer fogueira, gente. Eu estou aqui com o fogo aceso, né? E estou ligado nesse processo aqui. Acender um fogo de vez em quando, uma vela, nem que seja, dentro de casa, né? Já nos ajuda a conectar com uma consciência ontocosmológica, mas fazer uma fogueira de vez em quando, conversar com amigos em volta de fogueira, olhar para o céu em volta de um fogo, tudo vai ampliando esse processo. O fogo é muito importante porque o fogo ajuda a conectar, né, com a nossa ancestralidade, porque os nossos ancestrais sobreviveram muito em função do fogo, tanto para aquecer como para proteger de animais, mas também ele traz um mistério, né? A gente vê quando uma criança olha o fogo pela primeira vez, ou até os cachorros, né? Eles ficam ali parados, olhando, né? Eu acho que relembrando coisas ancestrais. Então, traz essa consciência da ancestralidade também, né? Então, ampliar essa conexão com a natureza, que é a nossa casa primordial, contribui muito para essa nova percepção da realidade, né? E entrando para uma nova percepção da realidade, tu sai dessa proposta do capitalismo, né? Que é levar essa vida miserável que a gente acaba levando aqui, essa vida desgraçada, essa vida sem perspectiva, essa vida em que tu é um número, que tu é um consumidor, tu muda de consciência, né? É, e ainda dizer para vocês, gente, no jeito, no estilo de viver da gente, tem muitas formas que a gente pode fazer isso, né? Mas trazer aqui uma expressão que está sendo muito usada, né? Que é trazer e deixar o erotismo entrar nas nossas vidas, né? Viver de forma erótica, não tem nada a ver com sexo, né? Viver de forma erótica tá ligado com o quê, gente? Tá ligado do jeito que a gente fala, né? Que a nossa fala seja uma fala poética, que a nossa fala seja uma fala plena de sentido, que a nossa fala, né, fale da gente, da nossa profundidade. Está ligado, e aí são 5 questões que estão muito ligadas à biodança, né? Está ligado também com a nossa escuta, né? Aquela escuta que não tem nada para dizer a não ser escutar, de ouvir plenamente o outro sem ter uma opinião para dar, né? De forma profunda, que tu esteja ali. Está ligada com o nosso olhar, né? Um olhar que enxerga, um olhar que confere presença ao outro, um olhar que diz, não, eu estou aqui com você, né? Está ligado também, né, com os nossos abraços da forma de viver. Aqueles abraços que a gente dá na biodança, longos, prolongados, um abraço que acolhe, que protege, que toca, que diz para o outro, eu estou aqui com você também, né? E está ligado também com a carícia, com o toque nos outros, né? Então são pontos que permitem a gente viver de forma mais erótica, ou seja, a gente sai de um encontro querendo que esse encontro aconteça de novo. Um encontro erótico é isso, pode ser com o filho, pode ser com a filha, pode ser com a esposa, pode ser com o pai, com a mãe, pode ser com um amigo. É aquele encontro que tu sai e diz, pá, porque eu tô louco para me encontrar de novo, né? Não aquela coisa, pá, não quero mais ver aquela pessoa, né? Se tu sai do encontro não querendo voltar, ele não teve nada de erótico, né? O erotismo tá ligado com essa questão de tu, assim, querer, né, tá junto, né, sempre com as pessoas. Então aí são umas dicas que eu passei, assim, de uma maneira geral, para que a gente tenha uma consciência mais ontocosmológica, uma consciência que a gente se sinta um com o todo, né? Então, é isso, assim, para fechar, só trazer aqui, né, essa ideia que eu já coloquei lá no início, né, os povos originários são o maior exemplo de viver ontocosmologicamente, né?
São mais de 200 povos originários aqui no Brasil que habitam o país, né? E são povos muito diferentes um com o outro, mas que têm em comum essa consciência, né, da mata, da floresta, dos animais, da sua relação entre eles mesmo, entre eles, né, que é uma relação mais erótica de uma maneira geral, né. Então fica muito claro, né, das coisas que tem que fazer, eles têm dito muito isso para preservar e ampliar essa consciência, né. É, Me lembrei aqui de uma fala da Wanda Vitotto, que é uma liderança indígena, né, que ela traz aqui bastante para a gente, né, que a gente fica, tem que cuidar da natureza, tem que cuidar dos animais, e ela vem dizer assim que é mais importante de cuidar de quem cuida da floresta, em vez de cuidar da floresta e dos rios, ou seja, de dar uma atenção, né, para os povos originários, né. E o Ailton Krenak também traz sobre a questão de cuidar da saúde, né? Como os povos indígenas, né, eles não pensam em doença, né? Na civilização deles, né, quando pensa em doença, a gente pensa em hospital, etc. E o povo nativo pensa no cuidado com a vida, né? Eles têm uma visão um pouco diferente com relação à doença, né? Eles pensam que cuidando da vida, promovendo a vida, a pessoa pode se curar, né? Então, enfim, são várias questões com relação a isso. A gente já avançou aí 6, 7 minutos do que eu queria para deixar um espaço para vocês conversarem, mas essas são umas ideias, né, que eu trago aqui para que a gente mude a nossa percepção da realidade, para que a gente possa, então, desenvolver uma consciência ontocosmológica, né, de uma maneira que a gente viva uma vida mais plena de sentido, né, e consiga organizar melhor a nossa vida e sair dessa loucura que o nosso sistema atual propõe, indo para um novo sistema, né, que quem sabe pode criar uma possibilidade de futuro para a humanidade. Essa ideia, acho que a gente pode tirar as imagens, botar aí, deixar pleno, né, deixar as imagens das pessoas e abrir para perguntas. Pode ser alguma coisa assim? Então, essa é a ideia de formação da consciência ontocosmológica. Vamos voltar aqui para as imagens? Vamos nos enxergar, se for possível? Eu já estou vendo aqui quase todo mundo. E deixar aberto para perguntas, para questões, para reflexões, quem quiser refletir também, pode refletir, né? Mas era uma síntese, assim, do que eu tenho estudado sobre o assunto. Estou com a ideia de publicar em breve um livro sobre esse assunto, né? Estou rabiscando para isso, para que a gente possa ampliar a nossa consciência. Aberto para perguntas, por favor. Só abrir a voz e pronto. Comentários, reflexões. Vou falar em português. Eu fiquei pensando nessa que você fez todo esse recorrido de como que surgiu o homem, né? Como que a vida foi obrigando a evoluir. Eu fiquei pensando, é o homem o último que tem que evoluir ou tem alguma coisa mais que vai evoluir ainda mais depois de nós? Eu fiquei com essa ideia, não tinha assim tão claro como você falou do começo nosso, que é muito impactante, assim, nos sentirmos tão ligados a esse princípio e como é que eles, porque eles desceram do árvore, porque gostei muito disso. Mas fiquei pensando nessa reflexão. Só pensou, É, só... aí quem tem estudado muito esse assunto, né, são dois chilenos ali, né, o Francisco Maturana e o Varela, né, Francisco Varela, né, e Humberto Maturana. São Uhum, dois chilenos, doutores, pós-doutores, que conseguiram definir pela física o que é o amor, né? Então, quando eles trazem o conceito de autopoiese, né, que acontece nas nossas vidas, mas acontece no universo como um todo, né, uma lei universal, né, que a vida, autopoiese, autopoesia, a vida vai se autocriando,
né? Ela própria vai se autocriando, não é a gente que se mede e estabelece, ó, a gente também tem o processo autopoético, né, de ir criando as nossas vidas, mas no universo, a vida vai se autocriando, ela tem uma dinâmica própria, ela vai encontrando caminhos e soluções, então, o que será, a gente não sabe dizer, mas em função de tudo que tem, ela se cria e se produz algo novo, então, algo novo está sempre surgindo a cada momento em nossas vidas, nas nossas relações, mas também no cosmos, no universo, nos animais, nas plantas, né? Tudo vai acontecendo. Então, só para te dizer, Maria, eu acho que a autopoese dá conta disso e a gente não tem resposta para isso. Aberto. Ta- Tanto eu gostei desse também, mas dar um lugar que tem essa força poderosa da vida, né? Como É, princípio de autopoiesis. Não tem como explicar. não tem isso. Perfeito. Mais alguma questão, pessoal? Nós temos ainda mais 15 minutos. Só abrir o microfone e falar. Gostou, André? Tem que abrir o microfone. Fala, Rose, quer falar? Ah, minha imagem. Tá, tô aqui. Constantino, é, a ontocosmologia tem alguma visão a respeito da possibilidade de tudo isso que aconteceu com o nosso planeta Terra ter acontecido em outros planetas? Então, claro, claro, porque esse processo de autopoiese do nosso planeta que se criou, né, desse jeito, né, tem a possibilidade, porque os elementos que foram semeados em outros planetas são comuns a nós, né? Tanto os elementos químicos, como a combinação deles, as moléculas, as proteínas, as moléculas complexas, né, na presença da água e da terra, né, foram se combinando até gerar a primeira vida. Quer dizer, isso é possível e eu diria que certamente provável, né, porque estamos falando de bilhões de estrelas, estamos falando de bilhões de galáxias e não sabemos o início e o fim do universo, né? A gente não sabe quão grande ele é. Eu tenho convicção absoluta que isso deve ter acontecido em vários outros locais, né? Agora, se a gente vai conectar, se está mais atrasado, se está mais adiantado, se evoluiu de outra forma, é sempre ligado à adaptação ao meio, né? O meio é inevitável, o meio que dá as condições para que aconteça. Então, o que que aconteceu nos outros lugares? Porque as condições aqui do nosso planeta é muito especial, né? Para o Homo sapiens surgir, né? Agora, essas condições estão dadas em outros lugares para que haja um Homo sapiens ou um outro ser, né, adaptado àquele lugar, né? Porque a adaptação é o essencial, né? O meio é que produz quem somos, né? Então, o que será, não sei, mas eu acho que é muito possível, de certeza, Ricardo. Obrigado. Valeu. À vontade aí, gente. Consta, eu quero primeiramente te parabenizar. Foi muito boa a tua palestra, muito interessante mesmo, trazendo esse tema assim para a gente, né? E a gente poder expandir a mente nesse sentido, assim, com certeza dentro do universo deve ter outros seres oniscientes e onipresentes também, né? Seria Uhum. muito egóico da nossa parte humana achar que só nós aqui que temos essa possibilidade. Mas eu acho que a vida pode se revelar de várias formas e de outros jeitos também, não só como a gente conhece ela aqui no nosso planeta, mas de repente cada lugar deve ter uma forma dela se expressar também, né? Mas assim, gostei muito da tua palestra, assim, foi muito legal, bem esclarecedora, trazendo essa linha do tempo, assim, muito boa assim mesmo. E daí mostra que nós, como humanidade, temos alguns segundos dentro do momento de criação do planeta, né? Porque são bilhões de anos e Aham, em alguns, né? E alguns milhares aham, de anos entra o processo humano, assim, né? Mas assim, aham. eu achei muito legal mesmo, muito bom mesmo. As imagens estavam muito boas mesmo, muito boas, assim, bem esclarecedoras e situando a gente dentro
desse processo ontocosmológico, né? Então, Isso aí. fiquei bem feliz assim com a tua palestra aí. Legal. As imagens, vou dar o crédito aqui para a Nádia, né? Que é sempre. Tu sabe como é que ela é, né? Sempre busca imagens maravilhosas, né? Então, dando os Parabéns, créditos aí Nádia. para a Nádia que está aí. Não sei se a Nádia vai falar alguma coisa, mas está aí, né? Mais alguém, gente? Comentários, reflexões, perguntas, à vontade. Constantino, há alguns anos eu descobri que poesia vinha de poiesis, que é fazer. Então, assim, espero que o nosso fazer seja sempre poético, né? Isso que. Aham. Para viver uma vida. Como é que é teu nome? Cláudia, Cláudia Leão. Viu, Cláudia? Para viver uma vida, como eu digo, para ter essa consciência autocosmológica, né, que é uma vida erótica, né, com a expressão que é usada no erotismo hoje, né, a fala da gente deve buscar ser poética sempre, né? A fala é algo importantíssimo, a tua comunicação fica muito mais potente, mais plena de sentido se a fala é poética, né? Então, né, hoje a gente fala muita palavra bélica, muita palavra que tira a poesia do encontro e acaba com qualquer erotismo, né, no encontro humano, né? E o encontro humano sem erotismo, ele não fica pleno de sentido, ele fica vazio e aí não dá aquele tesão para a gente viver, né? Então há necessidade de se buscar isso a partir dos encontros humanos, né? Como eu falo, né? Marido, mulher, pai, filho, mãe e filho, né? E todos esses encontros amigos, né? A gente lembra bem quando os encontros com os amigos são maravilhosos, que a gente quer encontrá-los de novo, e normalmente é amigos e amigas, né? Que a gente encontra, são maravilhosos, a gente já está marcando um próximo encontro, né? E nos encontros Verdade. tensos, perigosos, bombásticos, com palavras bélicas, a gente normalmente não quer se encontrar de novo. Eu acho que sim, poesia é a base do erotismo e a base de querer viver bem, né? Acho que é muito bom. Obrigado, Cláudio. Obrigada a você. Temos uma poeta aí, a Margarete, que podia declamar uma poesia para nós, né? Tão poderosa que ela é. Ela tem escrito muitas poesias, tá? Tá que é uma poetisa. Alguma aí disponível, Margarete? Ah, só abrir o microfone. Toca na tela e embaixo à esquerda tem microfone. É só abrir, tá fechado o teu microfone. Se for o celular, tu toca na tela. Se for o computador, bom, enquanto tu vai aí, tu abrir para declamar uma poesia pra gente, mais alguém, por favor. Nádia, algum comentário? Tem Eu que abrir o fiquei microfone. pensando, eu fiquei Vai. pensando com eso que falou André, que nós somos un segundo, só un segundo en toda esa infinita existencia y que como danzante es casi una obligación existencial honrar esa posibilidad que tenemos de estar vivos, de ser humanos, ¿no es cierto? Entonces, Aham. tomar esa dimensión de casi milagro de que estamos vivos y bueno, de honrar, y sí, de honrar mirando el cielo, habitando los espacios de la tierra. Sim, Entonces, como dijiste, creando esa conciencia ontocosmológica con profundidad, con sentido interno, sim. así con algo visceral también. Eso É, me aparece. Así que hermoso, gracias, Costan, hermoso, hermoso, hermoso lo que trajiste. que legal. Oi, quem é que ia falar? Eu consegui finalmente ativar o Ótimo. microfone, me deu um trabalho aqui. Mas eu não tenho nenhum poema para hoje, não estou inspirada, mas tenho escrito, lógico. Mas eu quero também dizer que eu gostei muito da tua explanação, consta aí
embora o motivo, né, de ter sido transferido não foi o melhor, mas para mim foi importante, porque semana passada eu não poderia Ah, que participar, ótimo. estar junto, né? Então foi bom que ficou para essa semana e gostei muito da tua explanação, né? Eu acho que a gente vai reavivando alguns conceitos e aprendendo coisas novas, né? Eu não tenho essa tua, tu tens assim uma capacidade de olhar o céu, né? E de ver esse movimento. Eu não tenho isso muito, não. Eu sou meio perdida, assim, mas achei muito legal tudo que foi colocado, né, essa ampliação que a gente precisa, até que a biodança trabalha nessa questão de nós realmente nos sentirmos, né, seres cósmicos como somos, Uhum, e foi muito legal isso, né, da capacidade que a gente tem de mudar a própria realidade, né? Então, uhum. parabéns, foi muito legal estar aqui ouvindo tudo isso, né? Poder participar, foi Legal. muito bom, muito bom. Legal. Olhar para o céu é sempre maravilhoso. Eu olho É, muito, né? Mas uma forma sim, de motivar a olhar para o céu é escolher os dias de chuva, chuvas de meteoros, chuva de estrela sim, cadente, né? Eu, por hum, exemplo, consegui já ver assim em uma hora 70 estrelas cadentes, né? Quando tem chuva, chega a ter 150 por hora. Então é escolher o dia certo, ir para um lugar escuro, botar uma manta no chão, convidar algumas pessoas e ficar olhando para o céu. Tem que ficar olhando para o céu, né? Não é uma coisa muito fácil, mas amplia muito a tua consciência, né? Tu te sente uhum, mais empoderado, tu vê que a tua dimensão é maior do que a gente pensa que é, né? Ou que o sistema nos faz crer que a gente é. Né? Tu abre para uma dimensão cósmica mesmo, né? Então, olhar para o sim, céu, para mim, é uma das coisas muito importantes para ampliar a consciência. Obrigado, Margarete, pela presença. imagine, Valeu. obrigada. Constantino, Mais alguém? Oi. Fala, você pediu uma poesia aí, e a Cláudia foi buscar uma do Rolando Toro. por favor. Vai, De- Cláudia. Destinos errantes. Ah, Amantes regressaron a las playas de Natal, a los puertos del deseo, en el ámbar de la mañana. Aventureros se lanzaron a las estrellas en busca de una estrella interior, un fulgor misterioso que indicara el camino entre los animales zodiacales. Navegantes solitários sonhadores errantes surcaram el desierto, persiguiendo mujeres de arena que en viento se dispersaba. Guerreros invadieron vomitando sangre entre grandes incendios y terribles silencios. Errante destino por los siete mares, impaciencia del ánimo en la gran noche cósmica. Y yo te he buscado a ti toda mi vida. que Destinos Errantes, lindo. do Obrigado, Esse é o Cláudia. Que Rolando. lindo. Legal, eu, E a eu gente tenho estava esse. olhando aqui também o livro que- dele, que tem tudo a ver com o que você falou, né? La Sim, Unidade de la Mente com o Universo. que legal, que lindo, que lindo. Ele tem muitos poemas ligados a essa questão cósmica mesmo, né? Eu ouvi essa primeira palavra, a primeira vez que eu ouvi ontocosmologia estava ligado com Rolando, né? E a partir daí fui desenvolvendo e tentando compreender cada vez mais, porque é uma dimensão muito grande. Mas lindo poema, ele fala dos animais zodiacais, isso é uma coisa legal para olhar no céu. Né? Nessa Uhum. linha que eu falei, né? Na chamada eclíptica, nessa linha onde passa o Sol, onde passa a Lua, passam 12, né? Então passa touro, passa peixes, passa leão, né? Passa virgem, passa vários outros, passam 12, né? Animais zodiacais aí nessa região. Então só ter a curiosidade de enxergar esses animais, e dá para enxergar, tá? Alguns são bem fraquinhos, mas a maioria num lugar escuro a gente vê muito bem. Mais alguém Agora quer que o falar? sol
o Sol está em Touro Tá? agora, né, Consta? A gente enxerga Sim. melhor a constelação de Escorpião. A gente sempre vê o oposto, né? Geralmente à noite, É. assim. Então Então, agora nesse a constelação de caso, Escorpião ela fica bem é, visível, é um J gigante no céu, assim, fica bem visível, é, assim. Antares daí fica bem destacada, que é a o estrela. sol se põe, tu ainda vê um restinho de touro, né? Tu vê um Aham, restinho do touro. Mas aí a noite começa, né? Aí do outro lado vai estar legal. escorpião nascendo. Então lá pelas 8, 9 da noite a gente vai chegar bem em escorpião, né? Que é muito linda, é uma constelação muito clara no céu, né? Muito tranquila, tá? Eu tenho aqui depois, não sei se eu vou disponibilizar aqui para vocês, mas eu tenho uns mapas já feitos, né? Que a gente possa enxergar. Mais alguma Mas fala? Oi. só para complementar, assim, Consta, assim, também, além do céu, que eu acho maravilhoso também, né? E eu curto bastante também. Eu gosto muito de olhar assim do alto das montanhas, né? Que a gente mora nesse lugar montanhoso aí, então Sei. olhar no horizonte e Aham, deixar o olho se perder no horizonte, assim, ou então sim. olhando o mar, né? Entrando em contato com a natureza. Então, assim, essas coisas simples assim, mas que ao mesmo tempo são Sim. grandiosas internamente, né? Que faz com que a gente É. consiga realmente estar em conexão, né? E aí, Ou então é em conexão com a conexão. natureza também. Então, E a, esses são e a os nossa caminhos consciência. que eu adoto É ótimo, também. André. Muito bom. Ótimo. Mais uma fala para a gente ir encerrando. Quem é que queria falar? A Nádia estava querendo falar, não sei, abriu o microfone e fechou. Sim, eu abri para falar. Então, né, eu fiquei pensando ali na tua fala que nós somos tocados pelo cosmos o tempo todo, né? Então, isso traz uma visão de vida muito maravilhosa, assim. Eu fiquei me sentindo tocada por isso. E essa sensação eu tenho quando eu olho para o céu, né? É um ato tão simples do dia a dia, mas que a gente não percebe. Então, essa conexão, esse parar, como tu falou, né, olhar para o céu, é um momento que realmente, assim, é um banho de cosmos. Uhum. E, e essa tua linha do tempo, né, foi... Porque é difícil para entender no começo a questão da tabela periódica, né, da junção ali, mas depois, quando a gente vê todo aquele processo ali que as telas foram mostrando, da evolução da vida, como a vida foi acontecendo, de peixe para o homem. Isso eu nunca Uhum. tinha visto assim, sabe, em lugar nenhum. Mesmo eu criando aqui as imagens, eu não tinha me dado conta. A tua fala foi muito importante para reforçar. E foi muito bom, amor. Foi maravilhoso e eu te admiro e eu admiro agora o Rolando Toro também, né? Porque para ter essa visão, essa uma pessoa com uma amplidão de consciência como ele, é muito difícil, porque ele consegue trazer tudo o que existe vida para a vida, né? É uma É, consciência ontocosmológica, assim, incrível. Difícil é, encontrar alguém que tenha o conteúdo que ele tem, porque ele conseguiu pegar tudo, fazer um é, belo de um bolo e ainda colocar a gente para dançar, né? é. E também dizer, Nádia, assim, né, que às vezes a gente pensa, cosmos, né, algo longe, estrela, etc. Não, se eu sou um ser cósmico, tu é um ser cósmico, né? Então, quando eu estou em conexão com você, por isso as relações são fundamentais, né? Eu estou em conexão com o cosmos, né? E eu acho que a gente não pode botar como uma coisa longe, distante, não, está aqui do meu lado. Eu estou na presença do cosmos quando estou na presença do outro, né? Por isso que esse olhar, essa percepção da realidade, se a gente consegue mudar esse olhar, né? E enxergar aquela grandeza que tem ali, olha, o cosmos está aqui comigo. Nas relações em geral, né? Que é uma coisa que às vezes a gente valoriza muito pouco, né? E fica por vezes numa coisa muito medíocre, muito feia, muito, né? Depreciativa, enfim, do outro, né? E o outro é uma grande presença, cara. É uma coisa que, sabe, é uma luz e aí traz para essa relação do cotidiano, dia a dia, essa visão de ontocosmologia, né? Que eu acho que é bem legal. Gente, eu acho que a gente tem que Como, fechar. só Vamos. deixa eu falar, como dizia Rolando, o outro é o nosso parceiro cósmico, né?
Faz parte. Nádia, parabéns pelas imagens maravilhosas. Você é ótima. Legal, tu conviveu muito com o Rolando, né, Margarete? Então tem bastante informação. Um pouco, não muito, né? Mas. Dá para vontade de ficar falando mais, gente, mas eu acho que a gente vai fechando, né? A nossa proposta era essa. A gente vai fechando o nosso encontro. Gratidão pela presença de cada um. Zeca, chega agora, Zeca! Mas que bom que tu veio, nós estamos encerrando o nosso encontro. Não, já estava aqui, só que eu estava com a imagem desligada. Eu assisti toda a palestra. Legal. Parabéns. Valeu. Muito querido. legal a explanação. Parabéns, Nádia, pela a sacada das apresentações do Zad, muito interessante, né? É o que você falou, o cosmos está na gente, né? Está aqui pertinho da gente, né? Está mais na praia, caminhando, mais conectado. Parabéns pela explanação. Muito legal ver vocês aí. Tu vindo lá de Minas Gerais, aí tá nos alegrando aqui em Santa Catarina. Eu estou visitando a minha irmã, hoje é aniversário dela. Ela está fazendo 66 anos. Obrigado, um abraço nela. Estou em Minas. Belo Horizonte? Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Domingo já estou em Floripa, se Deus quiser. Tá legal. Vai pôr esse frio. Aí tá muito frio. Esse trem tá muito bravo. Tá frio mesmo. Abraço, Zeca. Abraço do teu coração. Um abraço a cada um. Gratidão pela valorização. Legal. Obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Beijo.